homossexual. Eu não acredito nisso. Sabe? Eu não acredito que existe o ex-usuário de droga. Aí você vai falar assim, mas como assim não existe o ex? Porque eu acredito que existe um pecador arrependido e a renúncia. Lá na igreja, eu prefiro trabalhar com a linha renuncia a quem você é. Renuncia a tua carne e viva Cristo. Só faz isso. Na fala dessa irmã, existem dois problemas a serem analisados. E o primeiro dela é que quando ela trata que não existe um ex-homossexual, por exemplo, entender o ex, eu sei que para nossa cultura contemporânea, o ex-gay é pejorativo, né? As pessoas desdenham. Mas a compreensão é de entender o quê? É que a pessoa viveu algo e houve uma mudança. Deixou algo para trás e está vivendo algo novo. Então existe um passado e existe um presente e futuro. Então houve um rompimento, né? Enfim, é nesse sentido que seria alguém que viveu como homossexual e houve uma mudança de vida, né? Não é mais homossexual, porque não tem como você ser algo quando você não se pratica, entendendo que homoafetividade não é uma identidade, é um desejo sexual que por algum motivo, consequência ou uma realidade que a pessoa possa se compreender daquela forma, ela pode sim ter atração por uma pessoa do mesmo sexo. E aí precisa-se o quê? Analisar os motivos que possivelmente levou essa pessoa lá. E existe sim, na maioria dos casos. Por isso que você dizer que não existe, você está jogando um fardo pesado em cima daqueles que às vezes buscam a igreja, buscam uma mudança de vida, e você chega na igreja e a própria irmã da igreja diz que não existe. Aí é como se jogasse um balde de água fria, ó, e falar, Deus, você não pode me ajudar, você não pode me mudar, nem eu aguento mais viver essa vida que eu tenho, eu quero mudar e não existe mudança. Então, esse seria o primeiro ponto negativo da fala dessa irmã. E isso existe muito dentro das igrejas. Pessoas que dizem que não acreditam que existe mudança. Cara, a qual Deus você serve? Existe algo impossível para Deus? E quando alguém diz, gente, que não existe e alguém dentro da igreja, aí é um grande problema. Porque quando você vai ler 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11, ali traz qualificações de pecado, como adúlteros, idólatras e efeminados, dependendo da tradução, que no grego significa acernokoitai malakoi, ativos e passivos, ou seja, identificando uma posição sexual entre pessoas do mesmo sexo, no caso homossexuais. O texto deixa muito claro que a graça de Deus sobreveio à cidade de Corinto, Cristo, e que muitos que estavam ali vivendo essas condições foram mudados pela graça de Deus. Ou seja, houve uma mudança de vida. Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive uma novidade de vida. Você é transformado de dentro para fora. Deus, ele te dá um novo coração de carne, ele te dá um novo espírito. Vivemos uma nova identidade na pessoa de Jesus. Então, o evangelho é sobre transformação de vidas. Então, como que eu posso olhar para um homossexual e dizer que Deus não pode operar na vida dele e transformar a vida dele e dizer que não existe mudança quando a própria palavra diz que existe nessa passagem? Então, no meu entender, a pessoa ainda ela não leu ou se aprofundou direito sobre essa temática. E aí é que entra o segundo ponto da fala dessa irmã, que assim, quando fala que trabalha dessa forma, quando a gente trabalha com, por exemplo, com homossexuais, pessoas que vão chegar na igreja, a gente precisa estudar e compreender os gatilhos e as feridas que levaram essas pessoas à homoafetividade. E na maioria dos casos, que eu recebo muitas mensagens de rapazes que abrem o seu coração para mim, falando do que aconteceu com eles na infância deles, a maioria dos rapazes relatam que sofreu um abuso entre seus 6 anos aos seus 12 anos. E é a idade que cada criança está começando a construir a sua identidade e a sua cosmovisão de mundo. Então, se um homem mais velho se relaciona sexualmente com um menino de 8 anos,
esse menino vai ser ferido na sua própria identidade. E na maioria dos casos, a pessoa que foi abusada pode se sentir atraída pelo seu próprio abusador. Então imagina isso na cabeça de uma criança que possivelmente começou a consumir pornografia, que gera liberação de dopamina no lobo frontal da mente, que gera um vício, que ele começa a trocar aquilo que é real pelo virtual. Isso gera vários problemas de crise de ansiedade, depressão e outros conflitos a mais que a pornografia traz como consequência. Então, imagina uma criança que está sofrendo todo esse fardo de abuso, pornografia, falta do pai presente, paternidade, porque a criança precisa ter uma referência do que é ser um homem, e quando ela não tem, isso pode ferir a sua própria identidade, né? Então, assim, não é simplesmente eu olhar para todos esses conflitos que uma pessoa sofre, ou que sofreu e vem da homossexualidade, que eu só vou olhar para ela e dizer assim, olha, só renuncia, tá tudo certo. Não, a gente precisa entender sobre essas questões e tentar ajudar essa pessoa, para que o coração dela venha a ser sarado. E na maioria dos casos, quando os rapazes eles são sarados em suas feridas, muitos abrem a possibilidade e a vontade de querer se relacionar com uma mulher e constituir uma família. Porque quando somos regenerados pelo Espírito Santo, quando reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador e somos adotados novamente como filhos de Deus, o DNA de Deus ele começa a fluir de dentro para fora. Ou seja, o querer imutável de Deus se torna a minha vontade. E eu começo a viver aquilo que Deus me chamou a ser, para ser vivido na minha vida. Então, não quer dizer que vai ser a realidade de todos, mas muitos homossexuais vão casar e vão ter filhos para a glória de Deus. E outros possivelmente não, mas foram regenerados, foram transformados por Deus, vão viver uma vida de santidade e vão servir a Deus com toda a dedicação, né? Então, falar sobre esse tema de homossexualidade é um tema profundo. Não dá para simplesmente dizer que eu não acredito na mudança, quando a Bíblia trata que existe mudança e houve mudança na cidade de Corinto. E simplesmente eu não posso olhar para a pessoa e dizer assim, olha, só renuncia, tá tudo certo, só renuncia. Então, não. Então, gente, muito cuidado quando vocês for falar desses temas, busca entender mais para que a nossa própria vida não seja uma pedra de tropeço para aqueles que estão buscando mudança de vida. Eu já me deparei em algumas igrejas que eu já visitei e tudo, com pessoas que dizem que não acreditam, quando a própria palavra relata que houve pessoas transformadas por Deus nessa área. Então, você vê que existe imaturidade na igreja nesse tema, e que é um tema importante porque estamos lidando com vidas, e vidas que Jesus quer alcançar, quer transformar e quer oferecer a verdadeira liberdade e a paz que procede da pessoa dele. Então, quando eu digo que eu não acredito ou que a pessoa só renuncia, você simplesmente está olhando para ela e dizendo assim, se vira com seus problemas e conflitos. Porque não é só sobre isso. É de você caminhar junto, fazer um bom discipulado com essa pessoa e mostrar para ela que existe esperança e transformação de vida. E que na busca dele é que vai refletir todo esse processo.